Meus irmãos, minhas irmãs, nesse primeiro domingo do mês da Bíblia, estamos celebrando com toda a igreja a liturgia do 22º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje, Marcos 7, 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem as lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa é lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu exterior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho final de semana é um evangelho muito forte, porque nós precisamos entrar no espírito dos judeus daquela época para a gente poder entender o que é que Jesus está dizendo. O esquema religioso judaico funcionava com um esquema puro e impuro. Na cabeça do judeu, funcionava mais ou menos assim. Deus é totalmente puro e somente o homem purificado pode se aproximar de Deus. E uma porção de coisas podia tornar alguém impuro. Contato com cadáver, contato com sangue, contato com pecadores. Por isso, eles ficam incomodados com a figura de Jesus, porque parece que Jesus não dá peso a isso. Ou que Jesus entende por pureza é outra coisa. A preocupação que eles tinham com esses atos exteriores de lavar as mãos, tomar banho, e não era por uma questão de higiene, era por uma questão de pureza. Uma pessoa impura não podia se aproximar do Senhor. Enquanto que Jesus está dizendo que o tema do puro e do impuro é algo mais profundo, é a partir do nosso coração. E aí Jesus começa a se confrontar com esse povo, lembrando que já diz o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus vai dizer uma frase muito forte: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Porque o que eram as tradições judaicas? Certa vez eu vi um teólogo, Padre Libânio, descrevendo o que eram as tradições, os preceitos de Israel. Entre preceitos e proibições eram mais de 600.
E Padre Libânio descrevia de uma forma: imagine que a lei de Israel é o centro de uma cidade. E essa cidade, ela tinha que ser bem fortificada para não ser invadida pelos inimigos. Então, os preceitos e as proibições eram muralhas para proteger aquilo que era o coração da cidade, o centro da cidade, que era a lei judaica. E Jesus diz: olha, vocês ficam nisso que é periférico e não veem o essencial, porque a pureza é uma questão de coração. De nada adianta o culto que me emprestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E aí Jesus começa a dizer que a impureza é o que sai do coração do homem, e não o que vem de fora. E ele diz: é de dentro do coração do homem que saem sentimentos negativos, as imoralidades, os roubos, assassinos e essa enorme lista. São Jerônimo diz que quando nós escutamos um texto da Sagrada Escritura, nós temos que escutar na perspectiva não histórica, dizendo aquilo que os judeus disse para outra pessoa, ou aquilo que Jesus falou para os judeus. Temos que entender que é o Senhor Jesus falando para a gente. Então nós teríamos que nos perguntar até que ponto essa tentação judaica não é tentação nossa hoje, de vivermos de uma religião de aparências, onde nos preocupamos com os atos exteriores e muitas vezes estamos fechados, imunes, impermeáveis para que Deus chegue ao nosso coração. Não significa que os atos exteriores não apareçam, mas o que deve brotar do nosso exterior deve ser aquilo que vem do mais profundo nosso. E para vocês verem, isso já era o espírito do povo de Israel. A primeira leitura esse final de semana, Deuteronômio 4, o próprio povo reconhece. Na verdade, é grande e sábia essa inteligência. Qual a nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos? Mas essas leis e decretos só têm sentido se elas vêm do coração. Papa Francisco hoje tem falado muito de uma mundanidade na igreja. O que é mundanidade na igreja? É nós fazermos as coisas de Deus, com a aparência de Deus, mas não movidos por Deus. Dá um exemplo. Eu tenho um conflito com uma pessoa e descubro algo sobre essa pessoa. Eu desmascaro essa pessoa. Mas aquilo que eu estou dizendo esconde, essa verdade, ela esconde algo por trás dela. Porque na verdade eu estou usando a verdade para me vingar do outro. Por isso, para nós, o critério fundamental, e por isso que vem de nós, é por amor. Se não for por amor, nada vale. O que torna o ser humano puro é a capacidade de fazer por amor, movido pelo amor, de uma forma amorosa, que seja capaz de gerar amor. A verdade, ela está a serviço da caridade. Ultimamente temos assistido e ouvido muitos conflitos. Inclusive, nesta semana, nós podemos acompanhar uma série de acusações ao Papa Francisco, feito por uma pessoa que ocupou uma função importante na igreja, foi embaixador do Vaticano nos Estados Unidos. Por isso a pergunta nossa é: isso vem do coração? Isso foi movido pelos sentimentos do coração de Cristo, ainda que essa pessoa tenha ocupado um cargo tão importante? Ou se, por trás dessas afirmações, não tem outras intenções? Assim,
qualquer um de nós temos que reconhecer que qualquer um de nós estamos vulneráveis a esta hipocrisia. O que de fato incomoda no Papa Francisco, que faz com que alguém seja capaz de chegar a esse grau de denúncias que são caluniosas, que não são denúncias. Porque calúnias são calúnias, denúncia. Calúnias em forma de denúncia. É eu reconhecer a dimensão do pecado na vida da igreja. Os santos padres já nos lembravam que a igreja é santa, porque é o Espírito que a congrega, e é pecadora pelos filhos seus, que somos todos nós. E a hipocrisia, nenhum de nós está isento da hipocrisia se nos afastarmos do Evangelho. Podemos ficar na exterioridade, inclusive até na exterioridade estética bonita, de paramento, de celebrações bonitas, mas não mais movidos pelo Evangelho. Movidos muitas vezes pelo ódio, pela vingança. Que esse Evangelho de hoje possa nos ajudar a ser uma igreja autêntica, uma igreja do coração, como dizia o cardeal Nimo, de um coração que fala ao outro coração. Coração fala ao coração. E assim, tenhamos muitos pecados e sejamos capazes de lutar contra os pecados, sobretudo, que não tenhamos o pecado da hipocrisia, de aparentar uma coisa que não somos, por trás de discursos bonitos, escondermos a realidade do pecado. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses finais de semana que antecedem as eleições, quero partilhar com vocês a cartilha de orientação política da CNBB. Alegres por causa da esperança. Romanos 12, 12. Os cristãos e as eleições de 2018. Uma introdução à cartilha lembra as palavras do Papa Francisco aos políticos latino-americanos de dezembro, no encontro de 1 a 3 de dezembro de 2017. Disse o Papa: há necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, solidário com os seus sofrimentos e esperanças. Políticos que anteponham um bem comum aos seus interesses privados, que sejam abertos a ouvir e aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. Palavras do Papa Francisco aos políticos latino-americanos no encontro de 1 a 3 de dezembro de 2017. Esta cartilha da introdução, ela diz que a missão da igreja é evangelizar. Como o evangelho tem implicações sociais, eis o motivo dessa cartilha. Trata-se de um subsídio destinado a eleitores e candidatos, a grupos, comunidades e meios de comunicação que visa orientar sem interferir indevidamente. Essa cartilha focaliza as eleições de 2018 na ótica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, instituição que não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. Esta cartilha dá destaque à esperança, revalorizando a política no momento em que o Brasil vive sérias crises, particularmente no âmbito político. Ela professa que a fraternidade é o maior valor do bem comum. Há quem pergunte por que a igreja deveria se envolver em política, publicando cartilhas por ocasião das eleições. A igreja é comprometida com a política no sentido amplo do termo, pois a política tem a ver com a paz, a justiça e cuida da vida de uma cidade, de um povo inteiro e de toda a humanidade. A partir do Evangelho, a Igreja desenvolveu ao longo de seus 2000 anos de história uma doutrina ética
que orienta o agir das pessoas, e uma doutrina social que contempla a sociedade como um todo. Atenta ao exercício da política, a Igreja é impelida a ser advogada da justiça e defensora dos pobres, diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam os céus. A Igreja deseja a mobilização de todos, independente de partidos políticos, em vista de uma convivência pacífica, fraterna e solidária. Então está inerente à missão do Evangelho. Se o Evangelho é a promoção da pessoa, para que a pessoa chegue um dia à estatura do amor de Cristo, e Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, tudo aquilo que atinge o homem, atinge o próprio Deus, portanto atinge a própria Igreja, é matéria de evangelização. E a política também faz parte da sua dimensão. Não a política partidária, mas a política enquanto ciência do bem comum. Enquanto política partidária, a Igreja não se identifica com nenhum candidato, com nenhuma ideologia, com nenhum partido político. Na primeira parte da cartilha, aparecem as preocupações da Igreja nesse momento. A ética é a opção pelo caminho do bem e a prática desse caminho. Ela regula os relacionamentos entre as pessoas e as instituições e é a base da vida social. Para o bem da nossa sociedade, é necessário que todos sejam justos, honestos e respeitosos com seus semelhantes. Então estamos falando de ética, a prática do bem, a busca do caminho do bem. Mas no Brasil está se identificando uma crise ética. Noticiários regionais e nacionais apresentam-se repletos de relatos de corrupção, particularmente no mundo político e empresarial. A corrupção é uma doença grave e contagiosa que estimula práticas de transgressão na sociedade. A impunidade vem só acentuar esta doença. O âmbito da política tem se revelado um espaço contaminado pela corrupção, onde interesses pessoais e corporativistas têm prevalecido sobre o bem da coletividade. E isso é o oposto do que prescreve a Constituição Federal. Diz a Constituição Federal: é dever de todo servidor público obedecer os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37. Em texto publicado em 2017, a CNBB orientou: a superação da grave crise vivida no Brasil exige o resgate da ética na política, que desempenha papel fundamental na sociedade democrática. Urge um novo modo de fazer política, alicerçado nos valores da honestidade e da justiça social. Por isso nós podemos nos perguntar e perguntar uns aos outros: as suas atitudes são justas e honestas? Outra preocupação da Igreja nesse momento: ameaça à democracia. Democracia significa que o poder de governar pertence ao povo, conforme se lê na Constituição Federal. Diz a Constituição: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único. Consequentemente, a democracia requer o exercício do governo em vista do povo, em vista do bem comum. Desse modo, práticas ilícitas ou corruptas por parte de governantes no legislativo e no executivo constituem uma ameaça frontal à democracia. É contraditório
ser representante do povo, do bem comum e forjar leis ou governar em benefício próprio ou do seu grupo. Por exemplo, o loteamento do Congresso Nacional em algumas bancadas que aglutinam parlamentares em vista de reivindicações específicas é antidemocrático. Outro exemplo, quando o Poder Executivo se serve da máquina administrativa ou negocia a liberação de emendas parlamentares em vista de interesses particulares, também age de forma antidemocrática. Os recursos públicos devem ser usados para o bem comum e não para privilegiar alguns. Também a compra de votos é uma ameaça à democracia. Mais do que dinheiro vivo, muitas vezes usa-se o poder de influência para gerar votos. Assim, tem sido comum políticos que atuam em esferas mais altas subornarem prefeitos e vereadores em municípios como cabos eleitorais. Oferecem benefícios públicos que não lhes pertencem, para serem disponibilizados à população, gerando desta forma votos para candidatos que os eleitores nem sequer conhecem. Quem é corrupto e se elege comprando votos, provavelmente continuará praticando a corrupção para recuperar o que gastou. Coloca-se em risco a democracia também quando o eleitor vende seu voto ou troca por algo que o beneficia. É um eleitor corrupto. Você tem coragem de vender seu voto e prejudicar a todos? Ao contrário, seja defensor da democracia. Cabe a todos nós cuidar de nossa jovem democracia. Nas eleições de 2018, fique atento às propostas dos candidatos para distinguir entre quem busca preservar a democracia e quem propõe regimes diferentes. Pesquise se o seu candidato é a favor da democracia. Corrupção é outra preocupação da CNBB. A política está a serviço do bem comum. A corrupção pública, ao invés, é roubo daquilo que é comum, os recursos públicos. Em 2016, os bispos do Brasil, reunidos em Assembleia Geral, assim se manifestaram. Disse a CNBB: vem à tona escândalos de corrupção sem precedentes na história do país. É verdade que escândalos dessa natureza não tiveram início agora. Entretanto, o que se revela no quadro atual tem conotações próprias e impacto devastador. São cifras que fogem à compreensão da maioria da população. Empresários, políticos, agentes públicos estão envolvidos num esquema que, além de imoral e criminoso, cobra seu preço. O roubo e o desvio de verbas públicas levaram o país a uma crise ética, econômica e social. Milhões de pessoas estão pagando a conta. Além do aumento do desemprego, há carências na área da saúde, educação, segurança, moradia e até mesmo na área de alimentação. Quem mais sofre são os pobres, os mais necessitados dos serviços públicos. Quando elegemos políticos corruptos, permitimos que eles prejudiquem a nossa vida, pois a corrupção desvia recursos destinados às políticas públicas. Para compensar o roubo, eles podem até querer aumentar os impostos. Nestas eleições, não seja conivente com a corrupção. Não vote em candidatos que tenham atos corruptos comprovados pela justiça. A corrupção, em suas variadas formas, só será vencida se a enfrentarmos juntos. O que você está fazendo
para eliminar a corrupção. Na próxima semana, continuaremos estudando esta cartilha da CNBB, Alegres por Causa da Esperança, preparando-nos para as eleições de 2018. Eis a agenda dessa semana. Então, nesse sábado, às 15 horas, presidirei aqui na Kadosh a Eucaristia no Congresso Diocesano da Renovação Carismática. E às 19 horas, estarei em Serra Negra do Norte, abrindo os festejos da padroeira Nossa Senhora do Ó, 160 anos daquela festa. Domingo, dia 2, às 8h30, presidirei a Eucaristia no Santuário do Rosário. Às 11h30, estarei encerrando o Congresso das Famílias do ACC em Currais Novos. E às 19 horas, presidirei a Eucaristia de Crisma, na cidade de Ipueira. Sábado que vem, 8 de setembro, festa da Natividade de Nossa Senhora. Às 5 horas da manhã, em Florânia, haverá uma caminhada até o Monte das Graças. Chegando no alto do Monte das Graças, teremos a Eucaristia. 8 de setembro, festa do nascimento de Nossa Senhora. Queremos celebrar a memória de Nossa Senhora Menina. Queremos rezar pelos aniversariantes do clero que fazem aniversário nessa semana. Dia 2, aniversário natalício do padre Edmundo Cágere, aqui de Caicó, e do padre Sandoval Matias da Silva, de Equador. Dia 6, aniversário natalício do padre José Marcos de Medeiros Dantas, de Tenente Laurentino. Dia 8, aniversário natalício do padre Joaquim José de Oliveira. E dia 9, aniversário de ordenação dos diáconos Adaildo Benedito dos Santos, Francisco de Assis Lima, Genival Medeiros, Gilmar Donizete Ferreira da Fonseca, José Narcísio da Costa, Pedro Pereira da Silva, Renato Faustino Costa, Severino Batista da Silva e Vicente Júnior de Araújo. Concluindo esse programa, nós queremos lembrar a todos que estamos no mês da Bíblia. Setembro é mês da Bíblia. E a Igreja do Brasil, nesse mês da Bíblia, está refletindo sobre uma parte do livro da sabedoria, para que nele nossos povos tenham vida. Livro da sabedoria. A sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Lembremos-nos que setembro é o mês de valorização da vida, por isso Setembro Amarelo. Teremos a 3ª jornada seridoense de valorização da vida. Falar é a melhor solução. Uma região como a nossa, onde o índice de suicídio ainda é tão alto, precisamos valorizar a vida. E a melhor forma de valorizar é falar. Falar daquilo que nos angustia, falar das maravilhas que Deus nos deu, falar da maravilha que significa viver. Como dizia o poeta, a vida é bonita, é bonita, é bonita. Concluamos o nosso programa rezando a oração do 22º domingo do tempo comum. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos deste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, desça sobre vós a bênção do Deus de infinita misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força. Um bom final de semana para todos e todas.